Bom dia, irmãos. E agora, o que faço, né? O que faço? Convidar os irmãos a abrir sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Deus, Ele cuida. A gente chora de gratidão a Deus, em reconhecer como nós somos falhos, como nós somos pequenos. E Deus é tão maravilhoso e sempre cuida de nós. Quero refletir, meus amados irmãos, rapidamente. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do 45, até o 56. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano, ou centurião, e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração, amém? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento extraordinário na vida da humanidade. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, te agradecer por este amor, por este poder, por um Deus que está acima de todas as coisas. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pela nossa incredulidade, pelas nossas limitações. Nós, ó Deus, confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, nós, ó Deus, clamamos ao Senhor neste momento. Fale ao nosso coração, pois oramos agradecidos no nome de Jesus, amém e amém. Quero refletir com os amados irmãos sobre 3 milagres da cruz. Rapidamente, esse texto nos revela algumas curiosidades, algo importante na nossa vida, que precisa ser colocado em prática. Jesus, ele foi crucificado na 3ª hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã, como diz lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, verso 25. Da hora 6ª, hora 9ª, ou seja, do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre a terra, como diz lá no versículo 45 do texto que nós lemos. E podemos resumir, meus amados, que o milagre da cruz é o maior de todos os milagres que o Senhor realizou. Muitos naquele momento não estavam entendendo o que estava acontecendo, pois muitos estavam escarnecendo de Jesus, dizendo que tu és o Filho de Deus, pedindo para que ele descesse da cruz, e que as pessoas estavam ali debochando de Jesus. Eles não estavam reconhecendo aquele momento singular que poderia mudar toda a história da humanidade, inclusive a vida deles, que estavam presenciando aqueles momentos.
E nós, meus amados, precisamos mais do que nunca reconhecer e entender o sacrifício de Jesus na cruz. Reconhecemos os seus milagres, reconhecemos as suas manifestações, reconhecemos o seu tão grande amor, reconhecemos a sua fidelidade ao Pai em cumprir a sua missão de vir a este mundo para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Mas eu quero destacar 3 milagres que ocorrem simultaneamente na morte de Jesus. O primeiro milagre está exatamente no versículo 51, na parte A do texto, em que nós lemos, que diz o seguinte: naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até abaixo. O primeiro milagre, o véu rasgado, simboliza uma verdade maravilhosa: o caminho para Deus estava aberto. É um milagre que temos o privilégio de desfrutar, de poder entrar agora na presença de Deus, no Santo dos Santos, nos deparar com a santidade de Deus. Nós temos este milagre que, através da morte de Jesus, nós temos acesso diretamente à presença de Deus, aonde nós precisamos permanecer, aonde nós precisamos manter uma vida constante na presença de Deus, buscando a sua face. O fato dele rasgar o véu, diz o texto, de alto a baixo, mostra que nenhuma pessoa rasgou o véu, foi o próprio Deus. Foi a manifestação do amor de Deus para com a humanidade, para comigo, para com você, de poder agora estar mais próximo de Deus, de poder agora abrir o nosso coração e chorar diante do altar de Deus, onde nós temos acesso agora à presença de Deus, clamando ao Senhor por misericórdia, onde nós temos acesso à presença de Deus, confessando os nossos pecados, onde nós temos o privilégio de poder estar na presença do Senhor, caminhando na presença do Senhor. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, você puder acompanhar esse texto, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 14, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 14 ao 26, diz assim: porque mediante esta única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Olha a partir do verso 19: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança num lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. É uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada, nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Versículo 26: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos livra, nos purifica de todo pecado. E é através dessa morte, é através deste amor, é através do seu sacrifício na cruz, que nós podemos então adentrar na presença de Deus. Agora o véu se torna rasgado e nós podemos então rasgar o nosso coração. A nossa responsabilidade, o nosso dever, o nosso privilégio é rasgar o nosso coração diante do altar de Deus e derramar então a minha vida, e derramar então a minha família, derramar toda a minha história nas mãos de um Deus que está conosco todos os dias. Esse é o primeiro milagre, o milagre que nós podemos adentrar na presença de Deus, o milagre de reconhecer a grandiosidade do nosso Deus. Há um hino do nosso cantor cristão, de número 192, que diz: só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus nós podemos adentrar na presença de Deus. Só por Jesus que nós podemos buscar uma intimidade com o nosso Deus. Só por Jesus, só através do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos reconhecer a grandiosidade de Deus.
reconhecer o grande amor de Deus, reconhecer o cuidado de Deus, reconhecer a soberania de Deus e reconhecer que Ele está conosco todos os dias. O véu rasgou-se de alto a baixo, temos acesso à presença de Deus, amém? Louvado seja Deus. O segundo milagre está no versículo 51, na parte B, quando diz o seguinte: o segundo milagre: a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram. Que presença! Para muitos não compreendendo aquele momento, para muitos reconhecendo ali o que Jesus estava fazendo, mas a maioria não reconhecendo, e Deus manifestando através da sua morte o seu poder, nos dando acesso à presença do Pai, e então estremecendo a terra, rochas sendo rompidas por esse grande milagre. A terra estremeceu, diz o texto, rochas se partiram. Estava ali agora abolido os sistemas de ritos e sacrifícios. As restrições étnicas do templo de Jerusalém não mais vigoram. O resgate pago por Jesus é válido tanto para os gentios, para os judeus, porque a porta do céu está aberta a todos em cabal e irrepetível. Toda a ação de Deus, ela precisa mexer nas nossas estruturas. Todas as manifestações de Deus, elas precisam estremecer no nosso coração. A incredulidade precisa cair, a falta de fé precisa cair, os nossos corações precisam ser estremecidos pelo poder de Deus, o nosso coração precisa ser estremecido pela manifestação do amor de Deus, pelo seu poder sobre todas as coisas. E é interessante que toda a nação, todo aquele povo presente não estava compreendendo, mas nós reconhecemos que aquela manifestação de Deus demonstra que Ele tem o poder sobre todas as coisas, que Ele tem o controle de todas as coisas, porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Lá em Atos capítulo 16, Paulo e Silas cantando e louvando ao Senhor na prisão, diz a palavra de Deus que por volta de meia-noite houve um grande terremoto. Houve ali uma manifestação poderosa, extraordinária de Deus, estremeceu aquele lugar. E diz a Bíblia que através daquela tremura, através daquela manifestação poderosa de Deus, o carcereiro e toda a sua família foi salvo por Jesus Cristo. Meus amados, não tenho dúvida que esta pandemia, que momento nós estamos vivendo, tem estremecido muitos corações. Mas infelizmente há muitas pessoas que ainda não reconhecem o valor de estar na presença de Deus. Muitas pessoas não reconhecem ainda que estremecem toda a estrutura da sua casa, toda a estrutura da sua família, toda a estrutura do seu relacionamento. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que não perde o controle, um Deus que conhece as nossas fraquezas, um Deus que conhece as nossas limitações. E quando nós reconhecemos isso, nós podemos reconhecer que esses terremotos que nós temos visto é tão somente para a glória de Deus, para mostrar à humanidade, para mostrar a mim e a você que as portas do céu estão abertas, que as nossas orações precisam ser ouvidas, que os nossos louvores precisam ser entoados, que o nosso clamor precisa ser levado ao trono da graça de Deus. Por isso nós somos convocados a orar ao Senhor nesses dias de tanto tremor, nesses dias de tantas aflições. Deus tem mexido com a estrutura da humanidade. E vamos olhar para o Senhor, vamos ter essa oportunidade, vamos agora desfrutar do acesso que temos à presença de Deus. A igreja em Atos capítulo 4, verso 31, diz a Bíblia que tremeu o lugar onde eles oravam. O que nós estamos fazendo neste tempo? Como tem sido as nossas orações? Tem estremecido o nosso coração diante de um Deus santo? Tem tremido o nosso coração, tem havido tremor no nosso relacionamento com Deus, quando nós reconhecemos a sua grandiosidade, o seu poder sobre todas as coisas, porque o véu rasgado indica que Jesus conquistou o pecado, perdoa os pecados. O terremoto sugere que Ele conquistou a lei, enquanto que a ressurreição prova que Ele venceu a morte. E aí nós podemos ver o terceiro e último milagre nesse texto. Nos versículos 52 e 53 de Mateus 27 diz assim: e sepulturas se abriram. Muitos
do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram muita gente. Nós podemos ver o terceiro milagre, o milagre da ressurreição. Nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou, amém? Nós teremos um corpo glorificado, nós teremos um corpo incorruptível, nós teremos o mesmo corpo de Jesus, nós estaremos para sempre na presença de Deus. E esse é o grande milagre que muitas pessoas não acreditam, que nós precisamos confiar, confessar os nossos pecados ao Senhor, que nós vamos ressuscitar com um novo corpo, vamos para um novo lugar, vamos onde não haverá pandemia, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais trevas, onde não haverá mais medo, onde não haverá mais cemitério, porque a morte de Jesus nos garante que nós ressuscitaremos com Cristo. Mas nós precisamos permanecer firmes, nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor, nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus mude a nossa conduta, precisamos que o Espírito Santo de Deus encha o nosso coração. E vimos o milagre da ressurreição. Vamos ressuscitar porque Jesus venceu a morte. A ceia é esse memorial do seu amor, a ceia é esse memorial do seu poder, a ceia é uma demonstração de que quando Jesus voltar, nós estaremos com o Pai. Diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão primeiro, e se estivermos vivos, nós seremos transformados. Então, seja morto, seja agora, se Jesus voltar, nós estaremos livres desta podridão do pecado, nós estaremos salvos para a eternidade com Jesus, o nosso Senhor. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, você pode acompanhar o texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 52, diz o seguinte, a palavra de Deus, Paulo escrevendo à igreja de Corinto: acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Aleluia. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Esse é o terceiro milagre, é o extraordinário milagre, onde Jesus, através da sua morte, nos garante e nos dá a garantia de que nós ressuscitaremos, mortos ressuscitarão, e se estivermos vivos, seremos transformados para a eternidade, para a glória de Deus Pai. É por isso que nós, ao celebrarmos a ceia do Senhor, vamos reconhecer os seus milagres. Não é apenas uma história fictícia, mas é algo real, é algo que precisa ser mexido no nosso coração, algo que precisa tocar no nosso íntimo, reconhecer o sacrifício de Jesus, que durante toda a sua história e durante todo o seu momento de crucificação, da sua morte, tudo foi para manifestar o seu amor por nós. Todo o seu sacrifício, todos os seus milagres, todas as suas manifestações revelam o quanto nós somos amados por Jesus. Então, ao relembrar esse momento, vamos renovar o nosso amor por Jesus, vamos amá-lo cada vez mais, vamos estar mais próximos de Jesus, vamos reconhecer o seu sacrifício, vamos reconhecer o seu amor, vamos reconhecer os seus milagres, vamos reconhecer as suas manifestações, e Ele voltará, e nós estaremos para todo sempre, para a glória de Deus. E o resultado de tudo isso foi o testemunho do centurião. Você observar no versículo 54, quando o texto diz o seguinte: o oficial romano ou o centurião e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido, e disseram: este homem era verdadeiramente
o Filho de Deus. Quero perguntar a você, com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus, com aquilo que nós temos visto e ouvido, quem é Jesus para você? Quem você reconhece quem é Jesus? Aqueles homens mesmo no momento ali, que presenciaram tantas coisas, lá no final de toda a história, de todo acontecimento, eles reconheceram, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus, é Jesus. O maior milagre que nós podemos presenciar é que eu, tão pecador, tão falho, tão pequeno, merecedor de absolutamente nada, o maior milagre é que Jesus me ama do jeito que eu sou. O maior milagre é que Ele morreu na cruz para me dar acesso diretamente ao Pai, sem necessidade de imagens, de sacrifícios, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Louvado seja Deus. Outro grande milagre, os acontecimentos faz o nosso coração estremecer, a incredulidade cai, a frieza cai, e nós somos renovados pelo Espírito Santo do Senhor a cada manhã. E sabe qual é o outro grande milagre? Que nós vamos ressuscitar com um novo corpo. Tudo porque Jesus entregou-se na cruz por nós. Tudo porque Ele nos ama. Ame a Jesus de todo o teu coração. Busca Jesus de todo o teu coração. Priorize Jesus no seu relacionamento acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ore a Deus, leia a palavra de Deus, fale com Deus, porque todo o sacrifício Jesus já fez. Só quer de nós obediência, só quer de nós um coração contrito, porque os milagres já foram feitos. Vamos desfrutar daquilo que Ele representa para nós. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Fale com Deus nesta hora. 3 milagres simultâneos. O véu se rasgou de alto a baixo. Foi providência de Deus. Não foi nenhuma ação do homem. Mas nós temos acesso ao trono de Deus só através da morte de Jesus. O segundo milagre, a terra estremeceu, as rochas se abalaram. Quando nós reconhecemos o amor de Deus, o nosso coração estremece por ser um amor tão grande. As nossas rochas se abalam por saber que temos um Deus tão grande que nos ama. E o terceiro milagre, seja fiel ao Senhor, entregue a sua vida a Jesus. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados com um novo corpo, para a glória de Deus. Obrigado, Deus, por este amor. Obrigado por esses milagres. Obrigado, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, por este amor. Em nome de Jesus. Amém.